Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantávamos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Evangelho de Mateus, capítulo 11, eu li aqui a partir do verso 16, até o verso 19. O Senhor Jesus retrata aqui o ápice da hipocrisia que acontece no meio religioso. Na religiosidade dos judeus da sua época, ele foi presença, ou melhor, ele foi testemunha viva ele foi testemunha e relatou a hipocrisia desse sistema que cansa, que enfada, que perde todos os anos centenas de seguidores simplesmente por exigir muita coisa. Aliás, nesse caso aqui citado pelo Senhor Jesus, não sabem nem o que querem, o que é padrão para si. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. É complicado. E esse retrato aqui, aliás, essa hipocrisia, o Senhor Jesus falava na cara. Por isso que ele arrumou muitas inimizades, porque ele não tinha compromisso com ninguém em termos de alianças, né? Escusas. Jesus não oscilava entre dois pensamentos. Jesus não era daquele tipo de que o tapinha nas costas, a bajulação, aquela... Quando tentaram bajular ele, tomavam paulada, né? No sentido figurado, não vai pensar que é literal também não. Ele começa a jogar, né? A deixar público o que muitas pessoas não tinham coragem de falar. João Batista não se relacionava com ninguém, era um homem na dele, vivia no meio do deserto, se vestia lá de pele de animal, comia mel com gafanhoto, não ficava pedindo nada para ninguém, ficava na dele pregando o reino dos céus e a chegada do grande Messias, batizando as pessoas para que elas tivessem um encontro com o seu próprio Deus, né? Por isso dizia o profeta: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Na verdade, João Batista não preparou o caminho de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jeová dos Exércitos. É o que diz o profeta Isaías. Lê lá, capítulo 40. Preparai o caminho do Senhor Jeová, endireitai o ermo, a vereda do nosso Deus. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco no Minuto da Unicidade. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que eles viviam criticando João Batista, mas era uma crítica forte. Por quê? Porque o próprio Jesus entendia, sabendo de todas as coisas, porque nada é oculto diante dos seus olhos, ele dizia: eu vou comparar essa geração com o quê? A quem eu vou tornar semelhante essa geração, a geração dele. E ele compara, e ele afirma: é semelhante aos meninos que cantam nas praças, que se assentam nas praças. É igual criança. Olha que geração é essa do tempo de Jesus, né? Comparada a toda essa geração como crianças. Porque eles tinham 2 pesos e 2 medidas. Os seus julgamentos eram oportunos. Eles não tinham um padrão, pelo menos por uma questão de ética, de moral, para julgar quem quer que seja. Não tinha uma norma comum para se seguir. Então ele diz: João Batista, e aí ele vai, né? Ele dá aqui ele faz uma parábola, ele usa uma parábola aqui para ilustrar com o que se compara aquela geração dele, né? Ele fala: nós estamos tocando flauta, mas ninguém quer dançar. Nós cantamos aqui lamentação de choro, que era algo comum da sua época, mas ninguém quer chorar. Ou seja, ninguém quer seguir a gente. Ninguém quer, né? As pessoas não querem cantar as nossas músicas ou chorar as nossas músicas fúnebres, né? Mas por que não? Por causa da hipocrisia. O povo ele começa a perceber, porque quando aquele povo começa a deixar a liderança religiosa da sua época, deixa o templo, que era um lugar, né, chique para adoração, e começa a correr atrás de João Batista, e lá para o meio do deserto, às margens do Rio Jordão, para ouvi-lo,
para aprender dele os seus ensinamentos preciosos, é porque o templo já tinha perdido a noção de ser há muito tempo. Aquele templo lá, tanto é que Jesus pega o chicote, né, num determinado momento, e desce o chicote em quem estava fazendo coisas erradas no templo, que esse era o retrato do templo. Quer saber como é que era o templo de Jerusalém, nos templos de Jesus? É o que ele faz lá. Pega chicote, bota todo mundo para fora, à base de chicotada. Por quê? Porque o templo tinha perdido a sua essência. O grande, famoso, tão adorado templo dos judeus tinha perdido a sua eficácia, porque o povo já começou a perceber que era uma religiosidade cansativa. Exigia-se muito do povo, mas eles mesmos não faziam absolutamente nada. Então, João era uma pessoa não grata, mas qual era o defeito de João? Onde é que vamos arrumar um problema para João Batista? O que esse homem tem de errado? Como que a gente pode fazer para lançar uma pecha sobre ele e fazer com que ele realmente se torne uma pessoa não grata, ou pelo menos as pessoas menos atentas passam a olhar para ele com desdém ou menosprezá-lo com o seu olhar? A alternativa foi essa: dizer que ele não comia com ninguém, que ele não se envolvia com ninguém, que ele não se enturmava, que ele não estava no meio da linha ali dos sacerdotes. Quando você olha para as Escrituras e você vê que os sacerdotes da época de Jesus, de João Batista, daquele período ali, era Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, aquelas duas raposas velhas, e o legítimo profeta, biblicamente falando, quem deveria estar lá dentro daquele templo não estava, que era Zacarias, o pai de João Batista e João Batista, que seriam, no caso, seguindo a linhagem bíblica, seguindo as ordenanças do Altíssimo, quem era para estar dentro daquele templo, ministrando os cultos, ensinando, era Zacarias e João Batista, não Anás e Caifás. Não Anás e Caifás, mas esses dois últimos tinham flexibilidade, tinha a ver a política, né? Estava sempre envolvidas ali, essas duas figuras, com o Império Romano, tinha entrada e saída no meio da política, você está entendendo? Entrava, falava com o governador a hora que queria, tinha interesses em comum entre Roma e a liderança religiosa deste período da história, dessa geração comparada a meninos pelo próprio Senhor Jesus. Então, quando você vê que no templo, quem deveria estar no templo está no meio do deserto lá, pregando, você vê que tem alguma coisa errada com aquele templo, com o culto ali, embora a devoção é sempre observada pelo Senhor, digo eu, já sustentei aqui algumas oportunidades, basta olhar as Escrituras, porque quando você vê Jesus lá em Marcos, se eu não me engano, capítulo 15, ele diante do gasofilaço, dentro do templo, vendo quem colocasse suas ofertas lá, ele aceitou a oferta da viúva. Ou seja, embora o templo, né, tinha ali muitas coisas que o condenassem na atual formação de adoração e culto, mas ele estava ali atento àquela viúva que deu o seu melhor, deu a sua grande oferta, deu o seu grande culto dentro daquele templo e assim por diante. Mas o fato é que João Batista, ele não se mexia, não se envolvia com ninguém, não tinha nenhuma influência, nenhum contato e não fazia questão, chamava de raça de víbora e ainda dizia: quem vos ensinou a fugir da ira divina? Era outra coisa que João Batista tinha identificado daqueles camaradas, que eles faziam tudo de errado na maciota, maquiado com a religiosidade, e assim, no conceito de João Batista, aqueles caras estavam arrumando um jeito de escapar da ira divina, do dia da ira do Senhor. Quem vos ensinou a fugir? Né? Vocês estão com essas ações tentando o quê? Passar de bons moços para a sociedade, mas vem cá, vocês estão fugindo de onde? Da ira de Deus? Não tem como. Por isso que é importante nós ficarmos atentos, não tem como fugir da ira de Deus. Ou você se arrepende, se converte verdadeiramente, ou vai chegar o dia do acerto de contas. Não importa o tempo, as décadas, os séculos, os milênios. Bom, mas voltando aqui, Jesus era o contrário de João Batista no que tange ao seu envolvimento e relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque ele era uma pessoa mais, vamos dizer assim, sociável. Ele era mais comunicativo.
ele comia com quem tinha que comer, bebia. O ministério de João Batista era diferente do de Jesus, totalmente. Enquanto eles julgavam, você não fala com ninguém, não dá atenção às pessoas, pensa que é estrela, quem ele pensa que é, né? A gente ouve isso sempre, né? Esse cara é estrelão, esse cara não fala com ninguém, quem ele pensa que é? O Senhor Jesus não, falava com todo mundo, abraçava, curava, quem estava chorando ele consolava, e bota consolo nisso, né? Curava, comia, porque o ato de você comer com as pessoas, isso aproxima, isso cria conexão com as pessoas. O fato de você muitas vezes tomar um cafezinho, participar de um almoço, né, de um churrasco, aceitar o convite. Não, mas não é crente, não professa a mesma fé, eu não vou. Olha que oportunidade ímpar Deus está te dando para você ir num churrasco, se enturmar e falar da sua glória. Sei lá, não vai, né, se juntar a eles para beber cerveja e fazer isso ou fazer aquilo, mas se você tem um parente que te convida para uma festa ou para um evento, alguém te chama para um almoço, olha que oportunidade maravilhosa para você se enturmar e você fazer com que o Senhor Jesus seja conhecido na vida dessas pessoas. Cria uma conexão. Inclusive ele mesmo fala, se alguém te der coisa para comer, vocês aceitam, come sim, não rejeita nada não. Por quê? Porque aquilo cria-se. Isso a própria psicologia, a própria antropologia vai falar um pouco sobre isso, né? As culturas, os estudos das culturas, você tem que comer com eles, você tem que se enturmar, criar aquela intimidade, porque isso vai facilitar muitas coisas, abrir muitas portas. E o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, como que ele vai ficar no deserto e chegar a todos, né? Então, veja, aí Jesus vem na contramão, num comportamento todo oposto de João Batista, e ele é censurado, criticado, e aí ele fala, vou comparar essa geração com o quê? Eles não sabem o que querem, eles não têm um padrão, o padrão desse povo varia de acordo com o momento, de acordo com quem está sendo envolvido na sua história. Era João Batista, então é isso aqui que a gente tem para falar dele. Agora é Jesus, é o contrário, é um comedor, um comilão, come muito e bebe bastante, senta com pecador e vai com publicano. Porque o negócio é criticar, não importa o que se está fazendo. Eu não gosto dessa pessoa, eu vou procurar os defeitos que ela tem. Pode ter 1 milhão de virtudes, mas eu não gosto dela, vou achar os defeitos e sobressair os defeitos dessa pessoa, e todos têm que olhar para os defeitos dela. É uma geração de meninos. Agora, se aquela geração foi comparada pelo Senhor Jesus, está aqui, verso 16 de Mateus 11, mas é semelhante aos meninos que se assentam nas praças. Imagina a nossa geração, o que não dizer dessa geração mimizenta que nós temos, dessa geração que não sabe o que quer, agora quer uma coisa, amanhã quer outra, dessa geração que nada está bom, não sabe distinguir o focinho de porco de uma tomada. Se aquela era de meninos, essa é o quê? De bebezinhos, mimados ainda por cima, sabe aqueles bebês de 1 ano, mimado, que se joga no chão e né? Sabe? Essa geração tá pior do que aquela dos tempos de Jesus, porque tudo tá errado e nada tá certo. Agora, esse tudo errado e nada certo é de acordo com as suas conveniências. E aí eu tenho que dizer, às vezes eu não quero comentar, mas eu tenho que falar dos RIs, né? Os regimentos internos das denominações. Existem pessoas que pulam de galho em galho. Numa hora está numa denominação, outra hora noutra, e cada denominação tem seus regimentos internos. Então, censura-se, ou melhor, critica irmãos de outras denominações que não fazem isso, não fazem aquilo, mas quando lhe convém, muda de instituição. E aí aquilo que eles condenavam passam a aceitar. Agora não, porque agora eu evoluí, estou em outra igreja que agora sim é permitido, na outra que eu estava não era. Calma aí, é pecado ou não é pecado? Não importa a denominação. E aí fazem desses regimentos internos armas de degladiação. Não vou ficar com fulano porque fulano não lava os pés. Não vou congregar com fulano porque fulano não usa o véu. Na igreja dele não usa, e véu é bíblico. E essa igreja está em pecado, está errado. Como assim está errado? Amanhã ou depois eu deixo a igreja que tem determinados segmentos e vou para outra. Agora são meus irmãos em Cristo, agora estão salvos.
Eu citei isso como exemplo, não estou falando dessas questões de véu e de ceia com lavamento de pé, que isso é pecado ou não é, não estou entrando nesse mérito, por favor, hein? Não vai aí nos comentários falar, eu só estou citando exemplos de que igrejas que guardam um sábado, a outra não guarda e etc. Não estou entrando nesse mérito, só estou dizendo que há diferenças em estatutos de igreja para igreja e todas elas falam que os seus regimentos internos estão pautados na palavra de Deus. E isso promove uma divisão, às vezes desnecessária no meio do povo de Deus. Mas se o irmão fulano de tal fosse da nossa igreja, que bênção, pena que ele não é. E aí o irmão, uma bênção, mas não é da sua congregação, da sua instituição, então peraí, isso também para mim não é. Então existem várias coisas, várias questões que nós precisamos vencer essas questões para não nos assemelhar à geração dos tempos de Jesus, não nos tornar meninos espirituais, vendo pelo em ovo, arrumando o problema onde não tem, simplesmente porque nós estamos insatisfeitos com as nossas próprias vidas, querendo ver nos outros aquilo que gostaríamos que nós mesmos fôssemos ou fizéssemos. Você está entendendo? E assim não adianta, porque assim não funciona. É necessário, acima de tudo, termos humildade e respeito pela fé em Cristo Jesus. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza. Ótima noite de segunda-feira para você que está ligado aqui na Rádio Betel FM em 98,7. Hoje, dia 29 de abril de 2024, até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos para mais uma semana abençoada. Deus abençoe você e a sua família. Daqui a pouco tem Minuto da Unicidade. Nós vamos estar aqui comentando mais um tema precioso e glorioso. E eu conto com a sua participação pelo 1999-285-1545. A gente começa o nosso encontro com essa música lindíssima. Graça e paz para você.